não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você estudar e você descobrir coisas, você avançar no mundo do conhecimento, é saber coisas que outras pessoas não sabem. Isso é por definição. O que quer que você tenha estudado, as pessoas que não estudaram aquilo não sabem. E não só nesse curso, mas qualquer curso de filosofia, qualquer curso de ciência em alto nível, você vai adquirir conhecimento que para a totalidade das pessoas do meio que você frequenta são absolutamente inacessíveis. Ora, saber o que os outros não sabem modifica completamente o teor das suas relações com eles. Não é isso? Então, sempre lembrar o negócio do William Hazlitt, as desvantagens da superioridade intelectual. A primeira desvantagem é que as pessoas não te compreendem como compreenderiam alguém do nível delas. Tá certo? Muitas vezes eu reparo que alguns alunos sofrem com isso, porque simplesmente não estavam avisados de que saber é saber o que os outros não sabem. Tá certo? Então, esperavam que os seus, vamos dizer, amigos, que, desprovidos de qualquer interesse intelectual superior, continuassem a compreendê-los e amá-los como faziam antes. Eu digo, isso é absolutamente impossível. Isto não existe. Então, num primeiro momento, sentindo-se então rejeitados pelo seu meio, as pessoas ou carregam, vamos dizer, uma solidão terrível, se sentem angustiadas, ou então buscam algum outro grupo de referência. Já vou voltar a este assunto daqui a pouquinho. Tá certo? Mas, por enquanto, deixa eu dizer como é que a aquisição de conhecimento, como é que a elevação do seu nível intelectual modifica as suas relações com outras pessoas. Né? Então, Goethe dizia que o talento se aprimora na solidão, mas o caráter se aprimora na agitação do mundo. Então você sempre tem que levar em conta esses dois pontos. E, pela minha observação, o desenvolvimento do caráter é o mais importante. Tá certo? Porque sem ele você não tem a resistência para o aprendizado. Quando você começa a aprender coisas, a ler coisas, vamos dizer que a sua própria personalidade não está suficientemente sólida para aguentar, você vira uma espécie de monstro de duas cabeças. Tá certo? Você vira uma pessoa, vamos dizer, com um desenvolvimento intelectual, entre aspas, né, relativamente grande, colocado sob uma alma de criança, uma alma pueril. Então, é claro que a alma pueril não entende as implicações daquilo que ela mesma está sabendo. É isso? Então, é ridículo um sujeito que é capaz de, sei lá, discutir Kant ou Hegel, mas que, ao mesmo tempo, não é capaz de administrar a sua vida, não é capaz de se relacionar com as pessoas de uma maneira adulta. Tudo isso é muito feio. Isso cria personalidades disformes, realmente caricaturais. Né? E, infelizmente, no Brasil, como a atividade intelectual é precária, é incipiente, a maior parte das pessoas que se dedicam a ela são exatamente assim, quer dizer, são personalidades disformes. São pessoas que têm, vamos dizer, um certo conteúdo de leitura, certa capacidade de raciocínio verbal, mas que não têm estofo suficiente para arcar com a responsabilidade daquele conhecimento. Então, evidentemente, viram caricaturas.
tá certo? Como essa caricatura é o que predomina em certos meios, sobretudo a universidade, é ela que dará a projeção social da ideia de intelectual no Brasil. Tá certo? Então, e é evidente que nós não podemos nos deixar guiar por essa caricatura, não é isso que nós queremos ser quando crescemos. Né? Então, um ponto fundamental para esse aprendizado é que você aprenda a se relacionar com as mesmas pessoas com quem você se relacionava antes, com os mesmos meios sociais, só que de uma outra maneira. Antes você era um igual, as pessoas gostavam de você porque sentiam que você tinha os mesmos objetivos, os mesmos valores, a mesma linguagem, as mesmas preocupações, as mesmas emoções, etc. Então havia aquela identificação fácil de um primeiro momento. Mas a partir da hora que você começa a ter outros conteúdos e outras preocupações que eles não compreendem, você já está no meio destas pessoas como alguém que está investido de uma responsabilidade para com eles. Então, regra número 1. Essa pessoa não tem nenhuma obrigação de compreender você. Você é que tem a obrigação de compreendê-las. Isto é absolutamente fundamental. Né? Não espere compreensão. Dê compreensão. Compreensão significa paciência com a burrice alheia, né? E, ao mesmo tempo, nenhuma cumplicidade com a burrice alheia. Se as pessoas não te compreendem, bom, você as compreende, então você está colocado como se fosse um pai perante seus filhos, ou como se fosse um psiquiatra perante os seus louquinhos, ou um professor perante os seus alunos de primeiro ano primário. As pessoas estão se tornando crianças em relação a você. Se você não assume esta diferença de nível de consciência, agora você não amadurece. Tá certo? Quer dizer, uma das características do homem maduro é precisar de pouca afeição e pouca compreensão e ser capaz de dar muita. Ao contrário, quando você é criancinha ou adolescente, né, você oferece pouca compreensão, mas você precisa de muita. Você precisa de muita afeição, você precisa se sentir aceito. Por quê? Porque você ainda não tem solidez. Você está como, vamos dizer, uma massa amorfa, né, incerta, feita de geleia, que precisa a todo momento ser solidificada por algum fator externo. Né? Então, alquimicamente é o mercúrio e o enxofre. Quer dizer, o mercúrio é a substância móvel, né, móvel, incerta, instável, que precisa que venha, então, o enxofre e o solidifique. Então, em alquimia é o mercúrio, o enxofre e o sal. Quer dizer, o sal vai ser o cristal, a forma final. Né? Então, esta força solidificante que lhe dá, ao mesmo tempo, uma forma reconhecível e lhe dá o senso de segurança, uma criança ou um adolescente, ela busca isto sempre fora dela. Por exemplo, a autoridade dos pais confirma a criança no que ela está fazendo. Né? Eu reparei que meus filhos, quando pequenos, frequentemente eles pediam autorização para fazer coisas que eles já estavam careca de saber que estavam autorizados. Por exemplo, posso pegar um doce na geladeira? Então, 1000 vezes, eles perguntavam 1000 vezes, falavam, pode. Posso ir no banheiro? Claro que pode. Tá certo? Posso brincar disso? Pode brincar disso. Por que eles faziam essa pergunta? Porque ele fazia aquilo com a autorização do pai, dava um certo sentido de importância. Após que ele simplesmente fazer, é uma coisa meramente empírica, né, sem nenhum significado maior. Então, o pai, de certa maneira, dava um mandato, né, o investia do mandato, que autorizava a ir no banheiro, e ir no banheiro tornava-se uma coisa, né, importante e até meritória. Né? Então, quando a gente é pequenininho, a gente precisa dessas confirmações. Por quê? Porque nós não temos uma personalidade estruturada. Nós somos realmente uma massa amorfa, que qualquer vento modifica. Tá certo? Então nós somos como uma geleia que está sempre tremendo. E precisa vir alguém e nos apertar para que a gente adquira uma forma. Só que, nas condições da sociedade atual, especialmente no Brasil, as pessoas permanecem nesse estado por muito tempo. É o que se chama adolescência prolongada. Né? Um fenômeno estudado por aquele sociólogo sueco, o Erik Erikson, né? Adolescência prolongada. A adolescência prolongada pode ir até os 50 anos. Tá certo? Agravado por, vamos dizer, uma
ao mesmo tempo, uma prosperidade maior da classe média e alta e uma restrição do mercado de trabalho. Quer dizer, há menos empregos, mas ao mesmo tempo as famílias têm mais recursos. Então, o pai está ganhando mais dinheiro, né? Então ele pode sustentar você, mas você não encontra um emprego para você. Ou não encontra um emprego porque o mercado de trabalho se restringiu, ou porque o mercado de trabalho está exigindo mais qualificações do que você tem. Tá certo? Então, na minha geração, que é o pessoal que está hoje com 60 anos, o normal era você, aos 16, 17 anos, você está fora de casa e trabalhando. E hoje não, a gente vê, né, garotos de 40 anos, ainda dependendo do pai e da mãe, tá certo? Ou, ao contrário, você vê pessoas que até têm vamos dizer, uma vida econômica relativamente independente, mas que psicologicamente são muito dependentes de uma autoridade externa, de uma confirmação externa. Essa confirmação pode vir por duas formas. Primeiro, pode vir pela comunidade. Comunidade é o bando dos iguais, é a patota de juventude, né? Onde são os seus companheiros de geração, por assim dizer. Então, vamos dizer, você sentir-se integrado nessa comunidade, sentir-se um igual aos outros, é um reconforto, porque você sente que você é uma pessoa normal, né? Quer dizer, o seu padrão de normalidade é dado, então, e pela sua semelhança, e pelo reconhecimento que você tem de que as suas emoções, suas aspirações, seus valores, seus sonhos são iguais aos de seus companheiros. Né? E a segunda forma da autoridade, da confirmação, é dada pela autoridade, quer dizer, alguém que você não considera igual a você, mas que você considera um superior. Esse superior, por sua vez, terá de representar alguma entidade que transcende a sua relação pessoal com ele. Por exemplo, ele representa uma igreja, ele representa um partido, ele representa uma tradição, ele representa o governo, ele representa alguma coisa que lhe parece transcendente. Tá certo? Então, a necessidade deste tipo de apoio, ela cresceu por causa do fenômeno da adolescência prolongada. Mas, ao mesmo tempo, acontece que todas as instituições, elas estão em crise há mais de 100 anos. Então, quer dizer, a busca da autoridade, a busca da confirmação pela autoridade se torna tanto mais intensa quanto menos há autoridades dignas de confiança. Por exemplo, se você observar o que se passa nas religiões hoje em dia, né, e olha, eu tenho estudado isso há bastante tempo, você vê, por exemplo, veja o que se passa com o judaísmo. Você leu no livro do rabino Marvin Antelman, To Eliminate the Opiates, ele mostra que uma crise interna do judaísmo remonta ao começo do século XIX, né, justamente no instante em que os judeus começaram a ser mais aceitos na sociedade europeia. Então, eles começaram a ter representação no parlamento, começaram a ter acesso aos cargos universitários, etc., quando antes viviam mais separados no gueto. Né? Então, dentro do gueto imperava a autoridade do rabino. Né? Quer dizer, havia uma justiça, vamos dizer, dos leigos em volta, havia uma justiça interna, sistema de justiça, uma autoridade interna dentro do gueto. E a autoridade do rabino era incontestável, dentro dos limites do gueto. Tá certo? A partir da hora que se abriram as portas do gueto e os caras começaram a participar da sociedade maior, o que aconteceu? A autoridade do rabino caiu. Então você tem aqui, o rabino diz uma coisa, mas o juiz leigo diz outra coisa, por uma mera questão de subsistência, sobrevivência. Você vai aceitar, vamos dizer, a sentença do juiz. Na medida que cai a autoridade do rabino, cai, vamos dizer, se dissolve a identidade do grupo judaico. Então é como se você dissesse assim, agora cada judeu individualmente, ele tem mais margem de ação na sociedade, mas a comunidade perdeu força. Perde força e perde identidade. Tá certo? Então, o resultado é, vamos dizer que, hoje em dia, vamos dizer, para o judeu médio, o rabino da comunidade dele é um sujeito que não tem mais autoridade do que o padre da esquina, do que o pastor protestante, ou do que o guru hinduísta, entendeu? Ou o homem da Seijonoye, entendeu? Então,
Vocês viram, por exemplo, os filmes do Woody Allen, que é um judeu de origem. Tem um filme dele que é um personagem que experimenta todas as religiões, ele está procurando uma religião que sirva para ele. Tá? Então, é claro que ele foi desprovido da proteção espiritual e psicológica da comunidade judaica. Ele está solto no mundo agora, tá certo? E isso quer dizer que aí tem um paradoxo, quer dizer que quanto mais a comunidade judaica é aceita na sociedade maior, mais desprotegida ela fica. Entendeu? E você vê, mesmo com a formação do Estado de Israel, né, isso não fornece a eles vamos dizer, a proteção devida, porque o Estado de Israel está cheio de cidadãos, né, não judaicos que estão lá dentro com representação no parlamento, pedindo a extinção do próprio Estado de Israel. Quer dizer, isso começou 200 anos atrás. Ao mesmo tempo havia, vamos dizer, a infiltração do meio judaico por sociedades secretas e entidades interessadas em dissolver tudo aquilo, criando então, vamos dizer, versões de judaísmo liberal que amoldavam então o judaísmo ao gosto da sociedade em torno e dissolviam ainda mais a identidade judaica. Tudo isso que aconteceu dentro do judaísmo no começo do século XIX aconteceu dentro do catolicismo a partir dos anos 30 e 40 e principalmente com o Concílio Vaticano II. Tá certo? Então, quer dizer, o sujeito, seja judeu, seja católico, ele está solto numa sociedade de massas, sem a devida proteção espiritual, psicológica da sua comunidade religiosa de origem. Essa proteção simplesmente não funciona mais. Parece que quem tem um pouco desta proteção, vamos dizer, os muçulmanos, porque eles têm uma comunidade integrada em nível mundial. A identidade muçulmana é uma coisa, de todas as identidades religiosas, é a única que tem uma, vamos dizer, uma figura identificável, uma figura clara e que contribui, de certo modo, para que o indivíduo saiba quem ele é. Se ele diz, eu sou muçulmano, em qualquer lugar do mundo que eu vá, o pessoal me recebe na mesquita, nós temos uma comunidade de valores, de símbolos, de objetivos. Mas acontece, meu filho, o Islã que existe hoje no mundo não é Islã, é uma teologia da libertação islâmica. O pessoal da chamada fraternidade muçulmana inventou uma versão da teologia da libertação muito antes que os católicos inventassem a teologia da libertação. Se você ler as obras de Said Qutb, que é o grande fundador da fraternidade muçulmana, que foi enforcado pelo governo egípcio por subversão na década de 30, e que depois virou, vamos dizer, post-mortem, virou o grande guru do islamismo mundial, aquilo é pura teologia da libertação. Quer dizer, ele tem um livro que se chama A Sombra do Corão. Significa, veja, a gente se traiu no título do livro. Por quê? Por que ele chamou A Sombra do Corão e não A Luz do Corão? De certo modo se traiu. Quer dizer, então, que ele está pegando todo um edifício de ensinamentos espirituais, símbolos espirituais, e transformou tudo aquilo em ativismo político, dando uma interpretação, obviamente, politizada de tudo aquilo, e transformando o Islã inteiro numa máquina de guerra. Não é isso? Então, veja, o próprio texto corânico ele dá margem para as duas coisas. Tem partes do Corão que dizem que você deve matar todos os infiéis, e tem outra, vamos dizer, que mediatiza o conceito dos infiéis, excluindo dele os judeus, os cristãos, etc, etc. Tá certo? Mas, se você quiser considerar que o cristão é um infiel, muito bem, você pode fazer. Se você quiser considerar que o cristão é um companheiro seu porque é um membro do Ahl Kitab, quer dizer, o povo do livro, também você pode. Né? Conforme as várias escolas teológicas, você vai fazer uma coisa ou fazer outra, e o fato é que a escola dominante hoje é a teologia da libertação. Não é isso? E eu acho curiosíssimo, acho um dos sinais da burrice contemporânea, que simplesmente o conceito de teologia da libertação jamais seja usado como ferramenta descritiva para dizer o que está acontecendo no Islã hoje. O que está acontecendo no Islã é isso, a teologia da libertação tomou conta de tudo. Como não existe no Islã uma autoridade central como o papado, então ninguém pode dizer o que é a interpretação ortodoxa do Corão. A corrente que se tornar majoritária, ela ganhou. E quem ganhou na concorrência? Digo, a teologia da libertação. Então,
no Ocidente, no mundo católico, existe a teologia da libertação, que dominou por exemplo, a América Latina inteira, a ordem jesuíta, etc, mas tem o papado, e o papado pode dizer que, não, isso aí está errado. Não que ele vai expulsar todo mundo, mas pelo menos doutrinariamente ele informa que está errado, mas no Islã não tem quem possa fazer isso. Se uma corrente ganhou, conquistou, vamos dizer, um número suficiente de pessoas, ela que passa a ser, vamos dizer, a ortodoxia. Então, hoje no Islã não há outra ortodoxia senão a da fraternidade muçulmana e, portanto, a teologia da libertação islâmica. Então, embora o pessoal diga que o Islã está crescendo, etc., não, peraí, o Islã está numa crise interior tão ruim quanto a Igreja Católica, o judaísmo e outros, né? Então, tem outros aí, por exemplo, o pessoal às vezes vai se apegar ao budismo, eu digo, peraí, mas o budismo é uma religião que vive no exílio e cujo chefe, o Dalai Lama, está tão atrapalhado da cabeça, né, que ele, mesmo tendo sido expulso do Tibete pelos comunistas, ele às vezes vai lá e lisonjeia os comunistas, quer dizer, faz uma... tenta ganhar a simpatia de seus carrascos. É uma coisa que deve deixar milhões de budistas totalmente desorientados, né, porque no Tibete estão empreendendo a destruição sistemática da tradição budista, né, e o Dalai Lama no exterior às vezes se queixa disso, mas às vezes diz, não, mas o marxismo é baseado no idealismo. Quer dizer, uma interpretação pueril do marxismo, é uma coisa indigna de atenção. E, mas nós temos aí o cristianismo ortodoxo. Eu digo, meu filho, você não sabe o que é o cristianismo ortodoxo? Hã? O que tem de padre, bispo biônico na igreja ortodoxa, criado pelo regime comunista, é uma coisa que não acaba mais. Não dá para você saber quem é quem. Então, meu filho, você se apega às religiões, você está lascado. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.